Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Em 1864, acresceu a história da humanidade mais alguns fatos importantes. Funda-se a Cruz Vermelha, o Brasil envolve-se na Guerra do Paraguai, morre Castro Alves e a Convenção de Genebra formula o direito internacional humanitário dirigido às vítimas das guerras. Allan Kardec, em 28 de abril, apresenta ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Seguindo com a obra da Revista Espírita, no número 2, relativo a fevereiro, publica o artigo intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância. De permanente atualidade, escreve: numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas, isto é um pouco caprichosa, chorona, teimosa, e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa, o que os pais cuidam bem de corrigir, porque, fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Um dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não dizem a uma criança que não comerá tal petisco se chorar? Faze isto ou faze aquilo, dizem, e terás creme ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida não pela razão, mas em vista de satisfazer um desejo sensual que aguilhoam. É ainda muito pior quando lhe dizem, o que não é menos frequente, que darão seu pedaço a outra. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe dizem, não só para ter, mas para que a outra não a tenha. Querem dar-lhe uma lição de generosidade? Dizem-lhe: dá esta fruta ou este brinquedo a fulaninho. Se ela recusa, não deixam de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento: eu te darei um outro. De modo que a criança não se decide a ser generosa senão quando está certa de nada perder. Como não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a executavam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse dado um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e para a pôr em prática, eis o que fizeram. Prometo-te, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã cedo darei teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Desta vez queriam o bem e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, avisada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar, obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o bolo. Então elogiaram a sua docilidade. Moralidade. A filha disse: é mesmo, se eu soubesse, teria tido pressa em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram a resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar-se uma outra vez, pois agora sabe o que custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde esta semente quando, com mais idade, a criança fizer aplicação moral em coisas mais sérias que um bolo. Sabem-se todos os pensamentos que esse cínico fato pode ter feito germinar nessa cabecinha? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe apresentar a felicidade de quem recebe, impõe-lhe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao se dar e àqueles que necessitam? Mas, é bom dizer, muitas vezes os pais pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há, incontestavelmente, uma culposa despreocupação, mas em muitos outros a intenção é boa,
é o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso saber agir. Hoje dá-se muita instrução à mulher, mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer para formar a moral do seu filho? Os pais são abandonados, sem guia, à sua iniciativa. Eis porque tantas vezes seguem caminhos errados, também recolhem nos erros dos filhos já crescidos o fruto amargo da sua inexperiência ou de sua ternura mal entendida, e a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida, e não hesitamos em dizer que é o único suficientemente poderoso para o fazer cessar. Por um novo ponto de vista do qual faz observar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inquebrantável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os pais. Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional porque são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira. Sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte de moralização das massas. Um dia, compreender-se-á que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.